Primeira transmissão ao vivo de um diário de um aspirante a trader. Sou o Vitor, tô fazendo day trade já há mais ou menos há um ano e alguma coisa. E estamos na busca. Já tivemos uma evolução de não ser somente perda, né? Agora começar basicamente a ficar 0 a 0 e gain. E buscando toda a vida disciplina contra o emocional, que é a parte mais difícil disso. Vou tirar um pouquinho isso aqui da minha tela e mostrar o que eu estou vendo aqui. Isso aqui é um gráfico do MetaTrader. Nesse MetaTrader eu estou vendo o gráfico do ouro, do SP, do euro e do iene, né? Iene barra dólar. O que acontece? Eu optei por operar Forex e índices aqui de fora do que o mercado brasileiro, mas também tenho aberto aqui na minha tela o mercado brasileiro por conta de liquidez, não de liquidez, claro que não vai fazer diferença para um cara que opera por pouco contrato, que está só começando, mas, por exemplo, uma coisa que eu percebi bastante, que pelo menos para mim diminuiu bastante quando eu fui para Forex e para essas coisas, era a questão de violinos, né? Que eu fazia minha entrada, botava o meu stop em tal ponto, principalmente no índice, o dólar era um pouquinho menos que isso, o dólar está perdendo fundo. Eu entrava e me tirava, me violinava e depois ia, isso estava me deixando puto e daí o cara já não começava a pensar por si próprio e ia fazer cagada. Isso foi um dos motivos que eu decidi sair, mas depois de muito tempo eu operei direto aqui na conta do mercado brasileiro no caso, né? E agora eu fico com ações aqui, não para operações de swing trade com ações. Swing trade às vezes, não operações com ações, eu quis dizer. Mas mais para position, longo prazo no caso, né? Para futuros eu uso o MetaTrader aqui, o que eles me oferecem, né? O que eu estou vendo aqui? Esse daqui é o SP500 e a minha dedução para o SP500 é basicamente que ele está dentro de uma lateralização grande. No caso eu posso ver aqui até um triângulo sendo rompido, só que para mim, como cada vez a lateralidade está ficando mais estreita, eu vou esperar ele fazer uma barra de ignição e fazer um pullback. Antigamente eu tinha outro padrão operacional, no caso, bem no início eu operava apenas reversão de mercado. Nessas operações de reversão de mercado que tudo acontece, né? Acredito que com todo mundo. O cara se ferra bastante. Se ferra bastante, que eu digo, tenta achar fundo e procurar topo em reversão de tendência. Depois que eu comecei a operar tendência, me diminuiu um pouco isso, né? Foi melhorando. Tudo que todo mundo fez eu já fiz, e a diferença é que uns continuam enquanto outros desistem, ou outros não têm condição emocional de continuar. Eu não sou diferente de ninguém, né? Estou continuando, tentando a consistência. Não é garantia de sucesso para ninguém, isso. Mas o que vale é o esforço e como tu trata isso como profissão. Aqui, ó, no gráfico de euro, eu também não vejo nada aqui dentro para ser feito, apenas uma lateralidade. E mais uma coisa aqui em Forex que é bom de observar é o horário de pico de volatilidade, no caso. Ele fica aberto praticamente 24 horas e tem uns horários que tem menos volatilidade e tem mais volatilidade. E tem uns horários que é bom tu evitar operar. Pelo que eu observei, tem esses horários aqui que dá muita volatilidade, ele dá muita porrada. Por exemplo, vamos voltar aqui no ouro. No ouro, beleza. Essa operação eu fiz. Ele rompeu a média 200 com uma barra de ignição. Essa barra era grande, porque não tinha isso daqui ainda. Com a barra de ignição bem grande, deixou uma NRB aqui nas médias, rompendo as médias. Não fiz essa entrada, mas valia a entrada aqui com o stop debaixo da tua barra mais sólida. Voltou, fez uma mergulhada dupla entre aspas na minha interpretação, violando a mínima, né? Se tu tivesse botado stop aqui, seria estopado. Stop debaixo da barra, deixou esse martelo e eu entrei no martelo. Ele foi, andou um pouco e daí começou uma loucura de volatilidade. No início ele pegou e descaralhou para baixo, já tinha sido estopado aqui, pulou meu stop e tirou mais do que eu estava exposto a perder, mas não tem problema. Agora, o que está fazendo o ouro aqui? Vamos lá, vamos ver. Ele está rompendo esse retângulo para baixo,
Eu sempre gosto de analisar o diário semanal. O suporte mais importante ainda está mais embaixo aqui. No semanal o ouro está num local ruim aqui de operação também. Vamos ver como que ele vai fazer. Aqui. O que eu esperaria para fazer aqui? Aqui eu estou pensando em venda, né? Porque perdeu o fundo com fortes barras sólidas. A minha análise seria isso daqui por enquanto. Eu uso bastante Fibonacci também. E um pullback aqui, feito esse pullback, deixando um candle de reversão, alguma coisa para continuação de tendência com as médias próximas. Nenhuma das médias pode estar afastada do meu preço, no caso. Porque se estiver afastada, ela não carrega mais momentum, né? O momentum é o que joga o teu preço para baixo ou para cima. E é nessas ondas que tu vai querer entrar, né? Para surfar e ganhar teu dinheiro, entre aspas, mas com a principal função de operar bem. Com elas perto, com as médias aqui mais perto do teu preço, vai ocorrer menos sinal falso. Principalmente, eu gosto de operar com as três médias juntos, né? Tendência maior e as outras duas tendências menores aqui, indicando para o mesmo lado. Não precisa ser necessariamente para o mesmo lado, mas tem que estar próximo, porque joga para baixo, as médias servem como ímã. Depois vai jogar para cima para chegar nas médias, e sempre eu busco operação. Claro, quando desce demais, eu sempre busco operação a favor da tendência, certo? Porém, se desceu demais, eu não vou procurar uma reversão sem ter sinal. Eu vou esperar um rompimento com uma barra de iniciação, um pullback, tudo certinho, para depois eu ter um padrão de entrada. Ó, o ouro, ele parece que está querendo fazer aqui um pullback. Vamos ver quanto que seria o stop desse pullback. Não tinha entrado aqui na mínima ainda para mim, no caso. Pontos, tá bem volátil isso daqui, né? Bem volátil mesmo. Coração. Esse daqui era tipo isso, essa quantidade de pontos. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o SP500, ainda não abriu o SP500. Eu gosto de operar somente depois das 10h30 da manhã. Euro, nada. JPY, nada. Tinha até comentado uma venda aqui, só que daí deu aquele contexto de volatilidade extrema, que deve ser abertura de alguma coisa. E como eu tô há pouco tempo aqui, eu ainda não sei o que é, tô pagando para aprender, infelizmente. Mas vamos ver. Agora eu já sei, pelo menos, que nesses horários é perigoso ficar posicionado. É bom tu esperar até umas 10 horas também para tu começar a operar tudo. Vamos lá. Dólar. Ele tá perdeu o fundo aqui. Essa barra vermelha limpou a congestão. O único defeito aqui que é essa média de 200, deixou uma barra ignorada aqui e a entrada. Geralmente o stop é aqui, por exemplo. Só que eu não gosto porque a violina é muito fácil, eu boto sempre em cima da barra. Portanto, um dólar é mais alavancado e esse stop fica mais inviável para muita pessoa, para muita gente, né? Inclusive para mim, eu não gosto de fazer essas entradas. Índice. Ele fez aquele famoso trade de range aqui. Ó, rompeu, deixou uma RBI contra as médias daqui, eu não entraria, mas dava uma entrada aqui. O teu alvo, como eu boto o meu stop aqui de baixo, pode traçar esse alvo aqui do range que foi perdido para 100%, ou pode traçar a projeção da barra para cima, que vai ter uma confluência aqui de alvos, né? Tu pode entrar também por barra, só que por barra o teu stop é maior e dá certo também, dá. Só que pra mim não é muito legal. Vamos continuarmos aqui, ver o nosso MetaTrader, que é basicamente o que eu vou operar de manhã. O SP500 está tentando armar aqui, ó. Aqui, ó. Uma estrutura de baixa para perder esse fundo, porém nada de entrada só quando perder o fundo. JPY nada, euro nada. Tentou perder o fundo um pouquinho aqui atrás e não resultou em nada. Ouro pode estar armando aquele pullback para nós. Porém, nessa condição, dá para tu entrar aqui na mínima? Dá. Pode ser uma barra ignorada? Sim, pode ser uma barra ignorada. Porém, eu não entro nessas barras. As médias para mim, elas não tão longe, mas também não estão muito perto aqui do preço. O bom mesmo é se ele viesse aqui e deixasse um paviozão para cima, um candle com pavio, certo? Dava entrada aqui na mínima e eu ficaria bem tranquilo. Nesse pavio eu botaria em cima dessa barra super sólida aqui, que foi uma barra que estourou o fundo com força.
E quando não tem nada, eu prefiro aguardar. Ah, pessoal, e é bom também sempre olhar a alavancagem, testar no simulador para tu depois tu entender. Quando eu comecei a operar, eu não sabia como funcionava os pips, que é a questão, os pontos aqui fora, né? Por exemplo, essa barra vermelha teve 206 pips, com um contrato quer dizer $2, o SP é menos alavancado. Agora se tu for para Forex, tu vai entrar 71 pontos aqui, essa barra verde. Isso aqui quer dizer que com 0.10 de contrato de euro, tu vai estar arriscando $7 no caso, né? Com um spread de 0.7. Já aqui tu começa negativo por causa do spread que tu paga aqui no Forex SP, o spread tu paga um pouco de spread, tua ordem é executada um pouquinho depois do preço que tu quer, mas não faz muita diferença, é menor o spread. Vamos ver o ouro que está me chamando mais atenção. Atenção para continuação de queda. Vamos ver até onde vai esse suportão. Onde é que está o meu suportão? O suportão máximo está aqui embaixo. Isso aqui é loucura. Isso aqui é uma loucura de dólar, né? Então, pra mim não faz diferença. Tá bem longe ainda. Ó, vamos lá, pessoal. Vamos lá ver. O que ele vai fazer aqui? A grande sacada é basicamente tu esperar bastante. E outra coisa que eu vi no vídeo do Leandro Stormer, que achei bem interessante mesmo, que com stops, porque eu tinha o costume, ainda posso dizer que tenho, estou tentando mudar, de puxar o stop muitas vezes pro break-even, ou diminuir o stop sem ter fundo técnico, sem ter motivo para mim diminuir o stop. Me levava várias vezes para violino. Eu sempre era violinado e ficava muito puto. Muito puto. Porque basicamente o mercado ele anda, depois que andava eu protegia, mas na proteção ele vinha, me tirava no 0 a 0 e depois continuava o movimento. Isso, meu Deus, acabava com o teu, tu tá certo, e daí quando tu perde cheio. E quando tu ganha, tu sai no 0 a 0. Daí não funciona, porque as operações certas tu sai no 0 a 0 ou com pouco lucro, porque tu vai mexendo stop muito cedo. E quando tu perde, tu não faz nada, só toma stop e deu. E outra coisa, pra tu pensar assim, agora eu tô pensando, calculando o meu capital já diminuído da operação que eu entro. Eu já aceito aquela perda e isso diminuiu bastante o meu emocional. Por incrível que pareça, parece uma coisa tão simples, mas que comecei a pensar há pouco tempo. Agora vamos para continuação. Continuar no euro. Com nada se fazer euro. JPY nada se fazer. O que eu posso fazer aqui no JPY? Ele tentou perder esse fundo, certo? Não conseguiu e voltou para dentro do range. Voltando para dentro desse range, eu alargo meu retângulo quando passa de 50%. Eu gosto de fazer isso quando passa sempre de 50% da minha marcação aqui, que foi dizer que é um pullback maior assim, então não constitui mais pullback para o movimento de baixa, rompendo aqui, né? E já rompeu 50%, então eu tô fora e já deixo isso aqui como um range maior e agora só um rompimento dessas extremidades, até porque as médias estão me indicando que está lateral e não tem nada para fazer aqui dentro. JPY USD nada, o SP, daqui a pouco tá quase a abertura do SP. Ó, olha ali, contra as médias, bateu na média de 20, descontou uma barra potente aqui para baixo. Uma barra bem potente. Vamos ver como o nosso IBOV, minha análise para o IBOV, né? Ele estava em canal de alta, bandeira de alta, rompeu essa bandeira para baixo, deixou o pullback, bandeira, desculpa, o canal de alta para baixo, deixou o pullback. Veio tá perdendo até que encontrou esse fundo mega importante aqui, ó. Com esse fundo mega importante, ele rompeu, fechou abaixo, rompeu aqui na primeira, só que deixando muito vazio. Ou seja, foi um rompimento com uma qualidade bem mais ou menos. Depois voltou aqui. Isso aqui pode ser considerado candle de pullback, porque tem a máxima e a mínima maior do que o anterior, né, no caso de venda, com uma violação da mínima com venda, né? O stop em cima da máxima ou em cima da barra. Eu gosto desse stop porque as médias estão bem perto. E continua o trade. O alvo seria dessa entrada, pessoal. Não pegou no alvo ainda, e estaria rolando o trade, então não teria proteção. E o que acontece? Eu nunca fui muito fã de realizar parcial, só que eu comecei a realizar essa parcial.
renda parcial até por causa do aspecto emocional, que tu consegue deixar teu stop, essas coisas todas. A SP tá perdendo fundo, nada a se fazer porque não é 10h30 da manhã. O que eu recomendo também, que é bem importante vocês fazer, para não se violar nas regras, eu tenho um caderno aqui com folha de disciplina, que tem 8 regras. Minha primeira é paciência e manter-se focado, não agir por impulso. É a segunda, cuidar e não operar em horário de aberturas, que pode ter sido o erro do ouro, poderia estar abrindo alguma coisa e eu não sabia o que era, mas eu comecei a perceber esse mesmo padrão em todas as moedas, começa a entrar bastante volatilidade nesse horário, já dá para ficar ligado. Operar apenas com as médias perto, que é isso que eu estou buscando fazer. Não antecipar a entrada, na dúvida não faça nada, seguir à risca todos os itens sobracitados. E eu adicionei mais uma depois disso tudo, que eu fiz uma cagada grande, e foi não operar sexta-feira. Por exemplo, sexta-feira é um dia que quem fez o dinheiro da semana fez, e quem é profissional mesmo, pode até operar abertura, essas coisas, mas pra mim, quem fez o dinheiro fez e não tem o porquê ficar posicionando ou fazer. Sexta-feira o pessoal já vai aproveitar. E quem opera sexta é tranquilo, pode operar, só que é mais arriscado, né? E eu botei mais uma frase aqui embaixo: não importa como você esteja se sentindo, levante-se, vista-se e faça o que tiver que ser feito. Essa frase eu pedi pro Leandro estão revendo o vídeo dele. Eu gosto de ver bastante vídeos assim sobre mercado. Ó, aqui pessoal, ele tá tentando perder o fundo. A gente pode ver que o volume, a volatilidade dele tá bem menor. Esse aqui é a abertura. A abertura, quando abre, ele já começa a dar candles assim para engatar a tendência do dia. Depois fecha, o mercado aqui está dizendo 22 horas em 3 horas, isso aqui basicamente umas 5h30 por aí que fecha o mercado mesmo aqui no horário de Brasília. E fica essa barbaridade aqui. Ouro, Chá, USD. Ó pessoal, o que pode estar acontecendo aqui? O pullback que eu estava falando, se ele vir aqui fechar com a máxima maior, dá entrada nele. Se vier um candle vermelho no próximo, já limpar ele. Isso aqui é uma entrada de BR-180, né? Eu também já estudei o Oliver Velez bastante. Não bastante, mas para entender mais ou menos como funciona operações a favor da tendência. Dei da entrada pelo candle e a projeção na mínima, no caso, se eu usasse meu stop aqui com o candle para baixo. Porém, tá alavancado, eu acredito. Por exemplo, essa barra aqui, ó. Daqui é 12 dólares, 0.10. Entrada daqui vai ser 51 dólares com 0.10 de ouro. É meio brabo, né? A volatilidade do ouro é bem aguda. Então realmente o ouro para operar é depois desse horário. Agora é só guardar, não tem nada a fazer. Tem que só guardar. Ver o que vai acontecer agora, porque quando não tem nada que fazer, não adianta buscar operação onde não tem. A SP não fechou o fundo. O pessoal, também não é bom entrar em candle se formando, tá? Porque pode formar o teu candle e voltar para cima. No caso, por isso, sempre com confirmação de candle. Então eu vou finalizando esse primeiro diário de um aspirante a trader aqui, ou como vídeo 1, apenas de conhecimento e a minha primeira experiência gravando esse vídeo. Não sei como é que tá áudio, não sei como é que tá nada. E vou continuar logo em seguida para ver como é que ficou as operações desse dia, se teve, se não teve, o porquê. Até uma próxima.